Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos resolver a questão 148 da prova do Enem 2021 de matemática do caderno azul. Então esse exercício fala o seguinte: o quadro apresenta um número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então tem o quadro ali com a magnitude de cada dos terremotos desses anos, certo? Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Sendo segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é. Pessoal, então, mediana, na estatística, a gente precisa saber o conceito. Primeira coisa para calcular a mediana, colocar em ordem. Então, aqui a primeira coisa é ordenar, colocar em ordem. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é a ordenação. Pode ser tanto crescente como decrescente. Dá o resultado igual. Então, colocar em ordem os valores. Certo? E o segundo passo da mediana, a mediana, por definição, por conceito, é o elemento central, aquele que divide a distribuição em duas partes iguais. Então, por exemplo, se o número de elementos, se o número de elementos for par, pessoal, certo? Nós não vamos ter o elemento central. Por exemplo, eu tenho 6 números. Coloquei em ordem crescente. Eu não tenho o elemento central por ser par. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os dois centrais e vamos calcular a média. Então, nós vamos ter 2 elementos aqui, 2 elementos aqui. Vamos fazer a média dos dois centrais. Tá? Se tivermos muitos elementos, a gente faz a conta por o termo n sobre 2 e o próximo termo, n sobre 2 mais 1. Por exemplo, 6 termos, então divido 6 por 2, 3. Então seria o terceiro termo. 3 mais 1, 4. Quarto termo. Certo? Então se for par. Se for ímpar, pessoal, se o número de elementos for ímpar, a gente sempre vai ter um elemento central. Justamente por ser ímpar. Então, por exemplo, se eu tenho 5 termos, qual é a mediana? Depois que eu botar em ordem, o elemento central, esse que divide a distribuição em duas partes iguais. Então aqui nós teremos o elemento central. Eu vou ter 2 para um lado, 2 para o outro, é o elemento central. Como é que eu calculo se eu tiver muitos números, muitos dados no ímpar? Eu faço n mais 1 sobre 2. Esse é o termo. Então, por exemplo, se eu tenho 5 termos, 5 mais 1, 6. Divido por 2, 3. Seria o terceiro termo. Tá aqui, 1, 2, 3. Terceiro termo. No nosso caso ali, pessoal, primeira coisa a fazer então, só para a gente fazer uma introdução, é ordenar. Então nós vamos colocar em ordem, do menor para o maior. Poderia ser o contrário, decrescente, do maior para o menor. Eu optei por fazer crescente. Então nós vamos ter ali, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Então aqui eu vou ter 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 18, 20 e 24, certo? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz a primeira coisa que tem que se fazer para calcular a mediana, botar em ordem. Eu optei por fazer uma ordem crescente, do menor para o maior. E depois eu tenho que ver se é par ou se é ímpar. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 é par. Não vai existir um elemento central. A mediana sempre é um elemento central. Como ele não tem por ser par, eu vou pegar os dois do meio e vou fazer a média. Então, se eu tenho 12 elementos, eu vou pegar os dois centrais, sobram 10. Então, eu vou tirar 5 de cada lado. Então, olha aqui, 5 daqui e 5 daqui. Então, eu vou pegar a média entre os dois elementos centrais, certo? Então, a média aqui, que vai ser a nossa mediana, porque nós revisamos e falamos aqui, por ser par. Então, vai ser 15 mais 16 dividido por 2. 15 mais 16, 31 dividido por 2, 15,5, ok? Então, essa é a mediana, seria a nossa letra C de Canadá. Se a gente quisesse fazer pela fórmula, certo?
o que nós pegaríamos? Qual é o elemento central? O n é 12. Então seria n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então 12 dividido por 2, sexto termo. 12 por 2, 6, mais um sétimo. Então seria a média entre o sexto e o sétimo termo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, sexto termo. E o sétimo termo. Tá? Talvez fazendo assim, com poucos números fica melhor. Coloca em ordem e pega assim e divide no meio. Ó. 5 para um lado, 5 para o outro, elemento central, a média dos dois centrais vai ser a nossa mediana no caso de n par. Certo? Espero ter ajudado. Muito obrigado. Se gostarem, dê um like. Se quiserem compartilhar com os amigos, eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu retornarei para vocês. Um grande abraço, muito obrigado.